O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem um particular nesse evangelho que merece a nossa atenção. Jesus fala de um chefe deste mundo, pois o chefe deste mundo vem. Que chefe é esse? Que mundo? Nos faz lembrar aquele episódio da tentação lá no deserto, quando teve um ser que disse a Jesus assim: se te prostrares na minha presença e me adorares, eu te darei todos os reinos e as riquezas da terra, porque tudo isso é meu. Quem foi que ofereceu isso a Jesus? O demônio. O demônio. É preciso que a gente abra os olhos e os ouvidos para poder olhar com bem atenção para isso. Como diz o apóstolo Paulo, nós não lutamos contra forças visíveis, mas a nossa maior luta nessa terra são contra forças invisíveis, que nós não vemos, mas sentimos. A maldade, ela não vem de Deus. Deus não conhece a maldade, não sabe o que é maldade. Sabe por observar, mas não por sentir. É diferente. Nós, pela nossa limitação, sabemos o que é a maldade. A maldade é aquele impulso que nasce dentro de nós para que nós possamos prejudicar uma outra pessoa, às vezes sem motivação alguma, só por um instinto, por uma maquinação que vem aí. Queridos irmãos e irmãs, eu queria muito que nós abríssemos o nosso coração para poder compreender a palavra de Deus e as advertências sérias que nosso Senhor nos dá. Tem como vencer a maldade? Tem. A maldade, ela já está vencida. Só depende de cada um de nós. E como é que nós vencemos a maldade? À medida em que nós procuramos imitar Jesus Cristo. Não existe outra maneira de vencer a maldade senão imitando Jesus Cristo.
E nesse ano que nós estamos vivendo, o que mais nós devemos procurar imitar em Jesus Cristo, sabe o que é? É a misericórdia, a compaixão, compadecer-se do outro ou dos outros. Ninguém deve se alegrar com a desgraça na vida de ninguém. Se uma pessoa cai em desgraça, nós temos é que lamentar. Ninguém tem que ficar fazendo festa ou tirando proveito da desgraça alheia. Talvez um dia nós seremos cobrados por isso. Porque é muita falta de amor nós ignorarmos os ensinamentos do nosso Mestre. E digo para vocês, na realidade na qual nós nos encontramos, nós só temos um único referencial para poder direcionar a nossa vida. O único referencial que nós temos é Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial. Por isso é que já várias vezes eu disse aqui do púlpito que não existe essa história de que ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Isso é uma grande hipocrisia da sociedade atual. Ah, bagunçou tudo, tá uma bagunça. Tá de jeito nenhum, tem gente que quer bagunçar. Jesus Cristo continua no comando. Ele é o Senhor. E nós temos que aprender com Ele. Nós temos que olhar para Ele. Jesus Cristo continua vivo e atuante. Jesus Cristo não são páginas apagadas numa Bíblia. Jesus Cristo não é um personagem de um quadro que a gente coloca na parede. Jesus Cristo é verdadeiro, é real e está no meio de nós. E nós temos que segui-lo. Como nós ouvimos esses dias a respeito do bom pastor, 2 domingos atrás, Jesus Cristo é o pastor que conduz a nossa vida. Nós devemos nos deixar conduzir por Ele. Deixar-se conduzir por Jesus, bom pastor, é olhar para um evangelho desse e parar um pouquinho e dizer, certo, Jesus volta para o Pai, mas Ele estará junto conosco. Ele não nos abandonará. E não nos abandonou mesmo. A sua presença espiritual continua firme, nos acompanhando cada dia. Nós sentimos. Basta que a gente reze um pouquinho para poder abrir esse espaço na nossa vida e nós percebemos a existência e a presença de Deus que nos acompanha. Se nós tivermos o mínimo de vida espiritual, nós percebemos a presença de Deus que nos acompanha. Jesus Cristo está presente, muito atuante dentro da igreja, na vida de cada um daqueles que permitem que Ele haja. Mas Jesus diz uma coisa muito interessante. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Esse chefe desse mundo não é o Pai, porque Jesus está indo para junto do Pai. Esse chefe desse mundo não é o Espírito Santo, porque se nós formos observar, nosso Senhor fala como se aquele que vem represente um impedimento para que Ele fale diretamente para nós. E aí alguém pergunta assim, mas por que então Deus permite isso? Porque Ele sabe que nós somos capazes de vencer. Ele já nos deu todo o direcionamento para nós vencermos. Só não vence quem não quer. Nós temos uma força muito grande, a fé em Deus. Essa fé, meus irmãos e minhas irmãs, é a arma poderosa que nós dispomos para combater e vencer. Portanto, procuremos canalizar toda a nossa força nessa grande batalha que nós temos que travar, de lutar contra o mal que está dentro de nós, porque somos limitados, e também fora de nós, porque tem uma força que a todo momento tenta prejudicar a humanidade. Mas, repito, não consegue.
Ou melhor, consegue naqueles que deixam, mas se você não deixar, ele não faz. E a palavra hoje, ela realmente está para isso. Nós observamos a história que nós ouvimos há pouco nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo se levanta, quando todos pensavam que ele estava morto, e Paulo foi apedrejado por quê? O que foi que Paulo fez de mal? Vocês sabem me dizer o que foi que Paulo fez de mal? Não fez nada. Ele estava anunciando a palavra de Deus. Mas a maldade humana, apoiada pela maldade do maligno, instigou aqueles homens a apedrejarem Paulo. Apedrejaram, arrastaram, pensando que ele estava morto, jogaram fora da cidade, só que eles se enganaram. Paulo, que foi jogado como se fosse um morto, levanta-se, entra na cidade, pega as coisinhas dele e segue a sua missão com Barnabé, anunciando a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo especial, que é o tempo da Páscoa. É o tempo em que nós olhamos para Jesus Cristo com o coração cheio de esperança. É o tempo em que nós reconhecemos em Jesus o único mestre que nós temos. Nós não estamos na igreja por um ser humano. Nós estamos na igreja por causa dele. Por ele que deu a vida por nós. Por ele que foi capaz de enfrentar a dureza da incompreensão humana, da falta de gratidão, da ingratidão. Ele que foi capaz de suportar a dor da indiferença do ser humano. Eu fico pensando, quando a gente para refletir sobre os sofrimentos de Cristo, na hora mais difícil, mais cruenta da vida dele, quando ele está subindo o Monte Calvário. Meu Deus do céu. As pessoas que estavam ali, estavam para assistir um espetáculo. Aquela maldade que dominava naquele momento, era o que mais doía em nosso Senhor Jesus Cristo. Não era aquela madeira que ele carregava nas costas. Não eram as chicotadas que os soldados davam, que não tinha mais nem onde atingir, porque tinha pedaço do corpo dele que não tinha mais nem carne. O que mais era dolorido para nosso Senhor Jesus Cristo era ver a indiferença do ser humano em relação ao sofrimento de outro. Mas nem por isso ele desistiu. Sendo Deus, ele podia jogar aquela madeira para longe e ter dito assim: basta. Agora nós vamos acertar os ponteiros aqui. Podia, ele é Deus. Suportou até o final. É isso que deve causar impressão na gente. Ele podia ter se decepcionado com o ser humano e ter dito: não, parou aqui. Agora quem não quer mais sou eu. Basta de maldade, vamos acertar as contas. Não fez. E a mesma coisa nós temos que fazer. Nós vemos a maldade do ser humano, nós vemos a capacidade que o ser humano tem de ser ruim, de ser mau, de ser perverso, mas nós não podemos deixar de acreditar no ser humano. A maior obra de misericórdia que nós podemos realizar é não perder a fé no ser humano, porque ao mesmo tempo que tem aquele que se deixa contaminar pelo mal até o mais profundo do seu ser, tem pessoas maravilhosas, tem muita gente boa. E nós temos que parar de olhar para aquilo que realmente é nojento, é asqueroso, e temos que olhar para os exemplos bonitos, porque a humanidade tem feito muita coisa boa. Esses dias eu tive a oportunidade de sair com a imagem peregrina, visitando vários lugares onde tem crianças. E eu entrei num lugar onde existem crianças e adolescentes com problemas, com deficiências. Crianças e adolescentes que não tiveram a mesma sorte que nós, que temos os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos, tudo direitinho. Crianças que nasceram com deformidades, mas são cuidadas com tanto carinho por outros seres humanos. Eu digo para vocês, eu me comovi no mais profundo de mim, de ver
como o ser humano é capaz de fazer coisa boa. Não percamos a fé no ser humano. Jesus Cristo não perdeu. Esse é o maior modelo que nós temos. Jesus Cristo tinha, naquele momento em que ele subia para o Calvário, todas as razões para deixar de acreditar no ser humano, para se decepcionar com a raça humana. Ele não perdeu por quê? Porque existe muita gente boa. Como tinha um comercial um tempo atrás, que de vez em quando a humanidade faz uma coisa, até mesmo na televisão, alguma coisa que preste, dizia o seguinte: nós, os bons, as pessoas boas, somos a maioria. E é verdade. As pessoas boas são a maioria. Só que, infelizmente, o que não presta é o que dá notícia. O que não presta é o que é exaltado. O que não presta é que atrai a atenção da gente. Se passar 10 pessoas num dia, na nossa vida, 9 nos tratarem bem e uma pessoa nos tratar mal, nós vamos esquecer dos 9 que nos trataram bem e vamos passar o dia lembrando daquele que nos tratou mal. Nós devemos abrir os nossos olhos, queridos irmãos e irmãs, para aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. É o maior ensinamento que nós estamos tirando nesse período. Para mim, eu nunca senti tão forte como estou sentindo esse ano, a maneira como Jesus está falando para a igreja, em todos os lugares. Aqui e acolá chega alguém que me diz assim: padre, outro dia eu escutei uma pregação que o senhor fez, o meu pároco falou a mesma coisa. Eu digo, claro, é o Espírito Santo que fala, é ele que guia a igreja. E nós estamos vivendo esse período que é preciso voltar o coração para Deus. Nós precisamos voltar o nosso olhar para Cristo. A porta santa da misericórdia aberta em nossas igrejas, elas são um sinal visível do quanto Deus acredita em nós. Ele confia no ser humano, Ele sabe das nossas capacidades. Se tem alguém que de repente se deixa dominar pelo inimigo e faz maldade, de ficar falando mal dos outros, se gloriando da miséria dos outros, se existe alguém que age dessa maneira, problema dele. Uma pessoa que se encaminha pelo lado do mal, ao ponto de encher o corpo de bomba e se estourar dentro do metrô para matar um bocado de inocente, essa pessoa teve todas as possibilidades de ser uma pessoa boa. Não foi porque não quis. Ser mal e ser bom é uma decisão que nós tomamos. E se nós decidirmos seguir Jesus Cristo, nós seremos bons, porque nós teremos um amor muito grande pela humanidade, mesmo reconhecendo as falhas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos voltar o nosso coração para Deus. Vamos olhar para Jesus Cristo com muita confiança. A frase mais forte que nós devemos todo momento esse ano é: Jesus, eu confio em vós. Essa frase tem uma força muito grande. Diante das nossas dificuldades, quando a gente olha para um lado e para outro e não sabe o que fazer, vamos olhar para Ele e dizer: Jesus, eu confio em vós. De repente você está perdendo uma pessoa querida, que você queria a todo custo salvar. Não se desespere, diga: Jesus, eu confio em vós. Se você de repente perdeu tudo, o seu emprego, as coisas que você tinha, você está tendo que sair da casa onde morava para ir para um aluguel, diga: Jesus, eu confio em vós. Não perca a confiança nele. Não perca. Jesus não decepciona, como dizia São João Paulo II. São João Paulo II dizia: Jesus não decepciona. E de fato não decepciona. É nele que nós apoiamos a nossa fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.